para adorar o teu nome. Senhor, que possa abençoar todas as crianças que, quando elas crescerem, possam tornar futuros pregadores, futuros cantores, que eles possam estar sempre falando do teu amor, que eles possam esperar o Evangelho para todo mundo, como se fosse um coleguinho de sala, um grupo de amigos, que obrigado por abençoar a nossa vida, que foi da tua santa presença, e que possa também abençoar a nossa volta. Em Cristo, Jesus, amém. Eu queria começar o sermão dessa noite perguntando para os irmãos: o que é responsabilidade para vocês? Responsabilidade é cuidar, né? Cuidar. Mas alguém chuta aí o que é responsabilidade? Responsabilidade consiste em gerenciar nós mesmos a fim de conseguir realizar nossas atividades, cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós. Significa agir de forma confiável, consistente e previsível, para que outras pessoas sintam que podem confiar conosco e assim confiar em nós no futuro. Está relacionada com adotar posturas e atitudes comprometidas com o bem-estar comum e envolvimento da sociedade de maneira cidadã em questão. Então, a responsabilidade é a gente dar confiança para uma outra pessoa de que ela pode confiar na gente para contar, por exemplo, algum segredo que a gente não vai contar para outras pessoas. Isso é responsabilidade. Também cuidar das nossas atividades e compromissos que temos, mesmo que ela é inconveniente ou é difícil para nós cumprirmos. Que também direitos e deveres e adotar hábitos responsáveis deve ser comum a todo cidadão. Sendo esse cristão, não deve murmurar ou recusar assumir as responsabilidades que Deus lhe encarregou e que, ao agir contrário a isso, está dizendo que Ele é um Senhor severo que requer o que não lhe deu para executar. Como, por exemplo, Deus me deu uma oportunidade de cantar aqui na frente, mas eu fiquei com vergonha. Então, a gente tem que ter responsabilidade para fazer o que Deus nos chamou. Como, por exemplo, para mim, o chamado da Sofia é para cantar, porque eu tenho uma voz muito linda. Então, o chamado dela é para cantar. E é isso. E se ela não tivesse responsabilidade, ela não estaria agora sendo umas cantoras incríveis aqui da igreja. Então, ela teve a responsabilidade de cumprir com o chamado que Deus deu para ela. Uma coisa também que eu achei bem interessante quando eu estava estudando meu sermão é que aqui tem várias dicas para os pais dar responsabilidade para os filhos, porque desde pequenininho ele já tem que aprender que ele tem responsabilidade para fazer certa coisa. E eu quero falar aqui algumas dicas para os pais de como o filho aprender a ser responsável. Atribuir à criança algumas responsabilidades e segurar a tentação de fazer tudo por ela. Se a mãe dá ao filho a responsabilidade de varrer a casa e ele não varrer e a mãe for lá e varrer, com certeza na próxima vez que a mãe mandar ele varrer, ele vai falar: não vou varrer, porque depois minha mãe vai varrer. Então, se a mãe falar para você varrer, você varre. Se ele não varrer, você tem que ficar no pé dele, falando: varre, e não fazer, porque assim ele vai criar responsabilidade para fazer as coisas que você está mandando. Segundo, incentive desde cedo e aumente o grau de responsabilidade de acordo com a idade. Vou pegar aqui um exemplo, o Abner. O Abner tem responsabilidade de quando ele jogar o brinquedo, ele estiver brincando e o brinquedo dele estiver espalhado, ele tem responsabilidade para pegar o brinquedo e arrumar. E isso, de acordo com a idade, a responsabilidade vai aumentando. Como, por exemplo, a minha responsabilidade é arrumar meu quarto, deixar ele limpo, acordar cedo e me arrumar para ir para a escola e estudar. Então, isso de acordo com a idade. Você não pode, por exemplo, o Abner, que tem 2 anos, ele não pode ter responsabilidade de cozinhar. Então, você precisa dar responsabilidade para a criança de acordo com a idade que ela tem, de acordo com o que ela vai conseguir fazer, de acordo com a forcinha dela, de acordo com o que ela vai ser seguro para ela. Seja modelo. A criança aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Você simplesmente pode falar para o seu filho assim: vai varrer a casa, mas você não varre. Vai arrumar o quarto, mas você não arruma. Você tem que dar o exemplo de você mesmo, não
não só mandar, mas tem também que dar o exemplo para que ele possa pegar mais vezes o exemplo de você. E, tipo assim, ele falar, ai, eu não vou arrumar meu quarto porque minha mãe não é arrumada. Ai, eu não vou fazer isso porque meu pai não arruma. Então a gente sempre tem que dar exemplo de nós mesmos para as crianças. Como, por exemplo, as minhas responsabilidades, como eu falei, é acordar cedo, é me arrumar, ir pra escola e tal. E a pessoa que eu pego essa referência, que me incentiva a ser responsável, é minha mãe, porque minha mãe é muito responsável. E meu pai também, então eu pego o exemplo deles. E eu quero fazer uma pergunta aqui: quem gosta de ser reconhecido pelos seus atos que fizeram? É muito bom, né? Ser reconhecido pelo que fez. Se você fez arrumar a casa, você vai ser reconhecido. E mais uma coisa, e disso falando, reconheça, e a outra dica é: reconheça e aprove as pequenas atitudes responsáveis e corretas. Então, como por exemplo, se o filho arrumar a mesa, você tem que reconhecer que ele fez aquilo e tem que aprovar, falar, olha, parabéns pelo que